Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Compartilhando Luz, um canal com práticas, técnicas e rituais poderosos que vão ajudar você a manifestar coisas incríveis na sua vida. Eu sou Carolina Monteiro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre jejum. Como que você pode acessar o poder do jejum? Vamos lá? Bom, e o que é o jejum, né? O jejum, ele é o momento em que a gente não está comendo, mas em que começa a contabilizar a partir do momento em que a gente termina de fazer uma digestão. Então, na verdade, a gente já faz jejum todos os dias, né? Quando a gente está dormindo, porque a não ser que a gente coma enquanto a gente estiver dormindo, mas... Então, na verdade, a gente faz jejum todas as noites, né? Do momento que a gente dorme até o momento que a gente faz a nossa próxima refeição. Inclusive, a palavra café da manhã, né, breakfast, em inglês, na verdade, nada mais é do que break fast. Você pegar as duas palavras, se você pegar a palavra breakfast, né, ela é formada de duas outras palavras, break e fast. Break, de quebrar, né, e fast, de jejuar. No caso é o verbo, né? Então, breakfast nada mais é do que uma quebra de jejum, né? O café da manhã é quando a gente quebra o nosso jejum, porque é a nossa primeira refeição do dia. E por que o jejum é tão importante, né? Primeiramente porque, você pensa comigo, né? O nosso aparelho digestivo, ele está trabalhando todos os dias, desde que a gente nasceu, né? Porque quando a gente está na barriga da nossa mãe, quem está comendo é a nossa mãe, quem está digerindo é o corpo da nossa mãe, então é ela que passa os nutrientes para a gente. Mas depois que a gente nasce, a gente começa a ingerir pela boca e a botar o nosso aparelho digestivo para funcionar. E se você nunca fez nenhum jejum na vida, que é difícil, porque às vezes a gente acaba fazendo para poder fazer um certo exame, tirar sangue, enfim. Mas se você nunca fez nenhum jejum, você nunca deu um dia de folga para o seu aparelho digestivo. Então você imagina um aparelho digestivo que está trabalhando todos os dias desde que você nasceu. Então quando a gente faz um jejum, a gente está dando um momento para esse aparelho digestivo poder focar em outras coisas. Que não é que ele vai ficar lá de bobeira, né? Mas vai, por exemplo, quando a gente come, toda a energia vai diretamente para a digestão. Então, quando isso acontece, né? Então toda a energia, toda a nossa energia vai para a digestão, né? Assim que a gente come, toda a energia nossa vai para a digestão. Tanto que às vezes a gente se sente até meio cansado, às vezes, né? A gente fica até depois que a gente come, né, digamos, você com certeza já passou por isso, né, tipo, tá trabalhando e aí você come aquela comida super mais pesada, assim, você vai voltar pra trabalhar e fica tipo, ai, mas que difícil, tá complicado. Por quê? Porque você fica ali, você tá naquele momento em que o seu corpo tá completamente imerso, todo o foco vai para isso, para digerir a comida, né? Então, às vezes, porque quando às vezes come muita comida ou come uma comida mais difícil de digerir, aí então a gente tem esse processo, né? E com certeza você já passou por isso, né? Momentos em que você comeu muito, que a gente come muito, e fica até difícil depois fazer as coisas. Você quer descansar, você tem uma vontade de dormir, né? Tanto que tem culturas que têm o costume de dormir, né? Fazer até uma siesta, naquela pausa logo depois do almoço, porque para dar tempo para o seu corpo digerir o que você consumiu, né? Então, quando você para você não consome,
o seu corpo tem que entrar em outros processos, ele entra em outros processos. E ao invés de botar toda a energia, todo o foco dele para a digestão. Então, quando você faz um jejum, você está dando, é como se tivesse, é como se estivesse dando um dia de folga para o seu aparelho digestivo. O que dá a oportunidade para o seu corpo olhar para outras coisas que precisam ser feitas, que muitas vezes precisam ser feitas, mas como a digestão vem em primeiro lugar, a digestão entra em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que você dá para o seu corpo é essa pausa, né? Você coloca o seu corpo para botar o foco dela, a energia, em outras coisas. A outra coisa que vem com o jejum é clareza. Uma clareza, assim, que pode até às vezes demorar, sabe? Pode ser que ela não venha logo de cara, porque o jejum nem sempre é fácil, especialmente quando a gente está começando, né? Porque imagina, você tá sempre fazendo a mesma coisa. E aí o seu corpo tá acostumado àquilo. E aí do nada você corta, você muda. Então às vezes no início pode ser um pouquinho assim, pode ser não, provavelmente vai ser, sabe? Provavelmente vai ser. Vai ter um período aí de adaptação, entende? Mas essa clareza é certa, ela vem, sabe? Ela vem, ela pode só demorar mais ou menos. Outra coisa também, que eu acho que é legal colocar aqui, é que o jejum, apesar de às vezes ser considerado assim, pouco saudável, assim, estranho, que priva as pessoas, e também usado para motivos religiosos, né? Porque assim, o jejum de curto prazo pode oferecer benefícios à sua saúde, além de tudo, né? Além da clareza, além dessa coisa da questão de conexão mesmo, sabe? De você ficar mais conectado com a sua energia, mais alinhada. Além disso, você tem também benefícios, acesso a benefícios de saúde também, por conta do jejum. Existem, né, vários tipos de jejum, né? Tem jejum em que você só consome água. Tem jejum que você só consome líquido. Aí pode ser, né, sucos, sopas, chá, água de coco. Tem jejum que você corta produtos industrializados. E açúcar. E o interessante do jejum é que ele tem esse processo de, como você não está inserindo comida dentro do corpo, você força o seu corpo a produzir energia com aquilo que ele já tem, entendeu? Então ele entra num processo natural de produzir o seu próprio açúcar. E quando você está e os efeitos positivos incluem coisas como aumento de clareza, de cognição, né? Redução de inflamação. No corpo. Ajuda a controlar açúcar, níveis de açúcar. Controla, já tem pesquisas que falam a respeito do controle do nível de açúcar no nosso sangue. E, obviamente, também promove a
perda de peso, promove a perda de peso. Porém, eu gosto de dizer aqui que essa questão da perda de peso é uma coisa que deve estar ali como um objetivo secundário, né? O nosso objetivo primário é mais a questão da clareza, da conexão, pelo menos aqui para mim, dentro do Compartilhando Luz, eu não vou deixar de falar que promove perda de peso, porque é óbvio, e também é um benefício importante, porém, a ideia maior aqui com o jejum é a clareza mental, é uma conexão maior com a nossa centelha divina. Esse é o ponto, o foco maior. Mas a gente tem que falar, obviamente, de todos os pontos positivos, porque todos eles fazem parte. Lembrando aqui de uma coisa muito importante, se você precisa por exemplo, se você tem que tomar remédio com alguma comida, é aquele tipo de remédio que você não pode tomar de estômago vazio, ou você tem alguma condição física que você não pode fazer o jejum, então não faça, né? Por favor, né, o seu bem-estar, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e tá tudo bem. Esse vídeo é para você que tem saúde e quer experimentar algo novo, que traz muitos benefícios, inclusive na saúde. E agora eu quero falar do jejum mais fácil que tem. Tem vários, como eu falei anteriormente, existem vários tipos de jejum, mas existem dois, assim, que são dois mais fáceis, tá? Para quem tá começando, é um jejum legal para se fazer, para quem tá começando, porque é mais tranquilo você seguir, tá? E aí, tem dois tipos. Desses tem dois tipos. O da manhã e o da noite. Qual a diferença entre os dois? Além dos horários, né? O da manhã, ele é um pouquinho mais difícil de fazer. Por quê? Porque a questão do da manhã, o que acontece, né? Ele é sem café. Esse é o ponto mais difícil dele, né? Se você é uma pessoa que bebe café, esse da manhã você precisa fazer um detox de café antes ou fazer um teste do café, né? Antes de você fazer esse jejum da manhã, tá? Por quê? Porque a cafeína é uma coisa que afeta muito o nosso sistema como um todo, nosso corpo como um todo. Quem bebe café e já ficou sem café, sabe os efeitos. Se você bebe café e nunca ficou sem café, e você bebe regularmente, e você nunca ficou sem, então você ainda não conhece todos os efeitos da falta da cafeína. E olha, vou te dizer, são efeitos bem fortes. Se você é uma pessoa que toma café, aqui em casa a gente toma. Eu demorei, né? Não tomava café anteriormente. Tá, então esse da café da manhã, esse do jejum da manhã, ele é sem café. O almoço é uma fruta, tá? Ele é uma fruta. E a janta é uma sopa. Chá é liberado, obviamente, sem açúcar. E de preferência, só chá que seja só chá natural. Então, tipo assim, você compra as ervas frescas, já desidratadas, né? Nada de comprar aquele saquinho, né, de chá. Pode, Carol, não tem, só tem o chá de saquinho aqui em casa. Beleza, manda ver no chá de saquinho. Mas, assim,
O ideal é você ficar sem nada, porque isso no final das contas não deixa continua sendo um produto industrializado. A gente está trabalhando com jejum, então tudo mais natural possível, sabe? É o que eu sempre penso assim, estou trabalhando com jejum, eu quero tudo mais natural possível. Então, obviamente, sem açúcar e chá natural. Eu faço muito chá de capim-limão, eu tenho capim-limão aqui em casa, mas pode ser chá de alecrim, chá de erva doce, né? Você pode comprar, assim, tem lugares que vende, né, aquilo, as ervas já desidratadas e é super tranquilo, né? Pega, faz o chá e você pode tomar o chá quente ou o chá gelado. Eu prefiro quente, especialmente em jejum, porque eu acho que o quente ele dá uma sensação, o calor do chá dá uma sensação assim, eu creio, uma sensação assim mais relaxante. É como se fosse, eu me sinto abraçado, eu me sinto acalentado, sabe? Já tô passando por um processo de falta de comida. Então eu prefiro tomar o chá quente, porque eu acho que dá assim, tá tudo bem. O chazinho quente, sabe? Tipo assim, uma coisinha fofa, assim, como se eu estivesse sendo abraçada. Então eu gosto do calor do chá quente pra mim. Então esse é o jejum da parte da manhã, tá? Agora, esse jejum da manhã é um jejum que é pra. Se você tem um dia cheio, não é um jejum legal para se fazer. Então é um dia mais tranquilo. Se você tem um dia que você tem que pegar muito carro, fazer, né, ir para vários lugares, tem vários afazeres, ou precisa carregar muita coisa, não é um jejum que se faz num dia desse, é um jejum para dias calmos, dias tranquilos, que você esteja em casa, se você puder fazer num final de semana, se puder fazer num feriado, esse jejum é melhor para esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque você tá sem cafeína, você muitas vezes fica num processo assim, que é difícil tem momentos nesse jejum que fica até meio difícil você, tipo, ai, não aguento, sabe? Fica meio, ai meu Deus, não tô aguentando, é difícil e tudo mais. Então esse jejum é um jejum um pouquinho mais chatinho, digamos assim, né? Você precisa ter mais cabeça assim, para fazer, porque você está lidando com as tarefas diárias, né? Você está pegando o seu momento o dia inteiro, e o dia inteiro você vai tá sem comida. Então é mais desafiador. O da noite, você tem algumas opções, né? O legal da noite é que você pode ele começa mais tarde, né? Então, o legal dele é que ele contém café. Porque como você vai começar mais tarde, isso significa que você vai poder tomar café da manhã, e no café da manhã você toma o seu café, né? Então, você não precisa remover a cafeína do seu dia para poder fazer esse jejum da noite. E aí você tem algumas opções nesse jejum da noite. Você tem a opção de você pode almoçar, entrar em jejum depois do almoço e jantar uma fruta ou sopa, que é até mais fácil, né? Porque você almoça e toma uma sopa. É quase que é um jejum super leve. Ou então você entrar em jejum, ou entrar em jejum total depois do almoço, ou entrar em jejum total depois das 18 horas, das 6 horas. Que é bem comum, assim, nesse pessoal que faz jejum intermitente. Muita gente faz isso, né? Tipo, come entre 10 horas da manhã e 6 horas da noite, tarde, né?
seja da tarde e noite, e aí de resto fica em jejum. Muita gente faz isso, e como jejum intermitente, né? Você pode fazer isso também, é uma forma de você iniciar. E aí, claro, quando você tá em jejum, fica liberado, né? Liberado chá, chá sem açúcar, chá sem açúcar, também água. O da noite, esse daqui da noite, eu nem costumo fazer, sendo mega sincera. Faço raramente esse jejum da noite. Costumo fazer mais esse jejum da manhã aqui. É o que eu costumo fazer mais. Porém, esse aqui é super comum, né? Eu já vejo aí muita gente até que já faz assim como aquele jejum intermitente. Eu vou até contar uma história, assim, que aconteceu comigo, né? Que eu tava fazendo um jejum, assim, muito grande. Um jejum que era de zero líquido, zero comida, zero líquido. E depois de depois de um bom tempo em que eu tava assim, já num estado meditativo e até diferente, assim, porque quando você fica sem comer muito tempo, o seu corpo começa a ficar completamente diferente, né? Aquilo que eu falei, né? Quando você ingere comida, a primeira coisa que acontece o seu corpo começa a digerir. Então, por conta disso, toda a energia vai para essa região aqui do nosso corpo, né? Do nosso aparelho digestivo. Então, a nossa energia baixa, sabe? É normal. E aí, obviamente, dependendo do que a gente come, baixa ainda mais, né? Eu tinha uma época que eu tava fazendo alguns experimentos comigo mesma, sabe? E eu ficava assim, sei lá, sem comer carne nenhuma, vegana às vezes, e aí ia lá e comia uma carne vermelha. Eu ficava com muito mais agressiva, com muito mais raiva. É impressionante, assim, muda tudo. Quando você ingere uma coisa, todo o seu sistema é afetado por aquilo. Bom, e eu vou até contar uma história aqui, que eu tava começando a voltar pra história. Contar a história. Eu já fiz vários jejuns, né? E quando eu fiz um jejum em específico, que eu fiquei assim muito tempo, sem beber e sem comer, chegou uma hora que eu tava assim com a energia assim tão eu nem sei explicar exatamente como, mas é uma energia mais fina, mais sutil, sabe? Você fica com uma vibração muito sutil. E aí eu comecei a escutar, tipo, coisas falando, seres falando, animais falando, insetos falando. A nossa vibração muda tanto que a gente começa até. Era como se eu tivesse entrado parece num alucinógeno, quase, sabe? Porque eu ficava numa coisa meio que eu nem sabia dizer exatamente. Quer dizer, não é que eu não sabia dizer a diferença, porque eu sabia dizer a diferença que eu não tinha tomado comido nada, né? Feito botando nada dentro do meu sistema. Então, mas você tá com a energia tão sutil e tão diferenciada que você começa a captar coisas que antes você não captava, que antes você nem tinha acesso. Então eu comecei a ter acesso a umas coisas assim e aos poucos até as coisas começaram a ter outras cores, outras nuances. Eu olhava assim, começava a olhar para as coisas de uma outra ótica. Tudo bem que é um processo, esse processo em questão foi um processo bem maior, bem mais forte, bem assim, foi incrível, realmente uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito. Mas eu nem sei se eu faria de novo, porque não é fácil. Porque é um jejum muito longo, são vários dias, é muito puxado.
mas os resultados mudam a sua vida. Você vira outra pessoa, certamente. É impressionante. E, obviamente, é importante colocar aqui também que, às vezes, demora para você chegar nisso, né? Porque a gente está tão apegado à comida, tão apegado à necessidade de comer e a digerir, etc., que a gente demora, às vezes, um pouco a perceber os benefícios do jejum, sabe? Tem isso também. Importante colocar isso aqui. Porque é muito provável que no início você fique assim, um pouco uma pessoa até emburrada. É verdade. É verdade. Eu no início eu ficava super emburrada, tipo assim, ai que saco. Ó o jejum de novo. Lá vamos nós. Mas aos poucos você vai entendendo, né? Como que você faz, qual a melhor forma, como que seu corpo funciona, como que seu corpo funciona, o que é o melhor para o seu corpo. Bom, vamos lá. Jejum não é para qualquer um. E eu tô rindo, obviamente, por causa dessa rima aí, mas é uma coisa séria, né? Então, por exemplo, se você, eu já falei isso antes, mas tô colocando aqui de novo, se você tem alguma necessidade de tomar remédio, né, algum tipo de coisa que você precisa comer, então não, né? Você não pode fazer jejum, tem que conversar aí com o seu médico, etc. Mas é óbvio, mas tem que ser dito. Então, se você precisa comer por alguma razão, por saúde, por alguma questão física, né? Seja por conta de remédio, seja por, né? Então, gente, se você precisa comer por conta de remédio, alguma questão fisiológica e tal, não, realmente jejum não é uma coisa que você pode fazer. Outra coisa, se você tomar café e nunca fez jejum antes. Se esse é o seu caso, você tem duas opções. Você tem que fazer o teste do café. O que significa esse teste do café? É ficar um dia sem café para ver como que o seu corpo reage a esse dia sem café. Que é esse teste do café? Você vai ficar um dia sem tomar café, tá? Para ver como seu corpo reage à falta do café. Pode ser que seu corpo reaja super bem. Tem gente que fica um dia sem tomar café e não sente nada. É como se fosse um dia qualquer. Então, se esse é o caso do seu corpo, não tem problema. Você vai poder fazer jejum. Obviamente, não no dia seguinte. Não no dia seguinte do teste. Por quê? Porque tem gente que precisa ficar mais do que 24 horas sem café para começar a ter os efeitos da falta, tá? É por isso, tá? Mas se você fez o teste do café, ficou um dia sem café, comendo normalmente, fazendo tudo normalmente, ficou um dia sem tomar café, não senti nada demais, então não vou ter pelo menos a falta da cafeína. Isso não vou ter. Você vai ter outras coisas do jejum, mas não a falta da cafeína. A outra coisa que você pode fazer é um detox de café. E aí tem vários tipos, né? Você pode fazer, tipo, cortar café direto e ficar sem café durante 3 dias. E aí manejar essa falta do café com remédios, tá? Isso é um detox de café. Então, vou botar aqui detox de café, ficar dias sem tomar café, manejando com remédios.
Isso se você tiver efeitos da abstinência. Como que eu fazia isso daqui? Porque, por exemplo, eu fazia jejum como processos de jejum que eu já fiz, em que você tem que processos de algum curso, algum jejum mais prolongado, em que você faz um retiro mesmo espiritual e tal, às vezes nem é espiritual, mas é um detox mesmo, né. E aí para fazer esses processos em que você vai remover a cafeína, melhor você remover antes, senão você vai passar pelo processo lá, passando pelo detox de café, e isso daí é muito difícil. Eu vou até tem uma parte que eu vou falar aí bastante do café, e porque essa parte do café, gente, é importantíssimo. O café é algo que mexe muito com a gente, muito, muito. Então, como que eu faço esse detox do café? Eu fico eu Como que eu faço? Eu fico 3 dias sem tomar café, tá? E no primeiro e segundo dia, eu tomo remédio para segurar a onda, para poder tirar os efeitos da abstinência do café. Por quê? Gente, eu não sei como é que vocês são, mas eu tomo bastante café aqui em casa, né? A gente faz aqui uma garrafa, 1 litro de café. E vai 1 litro de café para 2 pessoas aqui em casa, vai. Às vezes até a gente chega a fazer outro café na parte da tarde. Porque acaba que assim, a gente tá tomando café, aí, sei lá, esfriou o café. Eu não vou tomar café frio. Então eu jogo o café fora e pego o café fresco na garrafa e vou tomando, né? Então eu tomo bastante café hoje em dia. E aí, para eu poder para poder fazer o jejum e ficar bem sem café, eu tenho que fazer esse detox aqui de café que eu faço. Eu fico 3 dias sem tomar nenhum pouquinho de café antes de fazer o jejum, antes do jejum, normalmente, né? E no primeiro, no segundo dia, para poder me manter, ficar bem, eu tomo remédio. Aí eu costumo tomar Neosaldina. Porque Neosaldina tem cafeína, né? Se você olhar na fórmula deles, ele tem cafeína, então acaba que ajuda a segurar a onda, né? Porque, enfim, os efeitos de abstinência do café são fortes, fortíssimos. Eu vou até falar a respeito aqui do meu último jejum, da minha experiência aí, do meu último jejum. Do meu último jejum. Bom, eu tava aí um maior tempão sem fazer jejum. Por conta da pandemia, no meio da pandemia eu tentei fazer jejum e fiquei muito mal. Fiquei assim mal porque, assim, eu acho que é mistura de um monte de coisa, sabe? A pandemia, né, mexeu muito com a gente, assim, como sociedade, como tudo, porque a gente tinha que ficar dentro de casa, não podia sair, contatos restritos, então a gente teve uma mudança de paradigma muito grande, especialmente nos primeiros meses. E eu tentei fazer um jejum e saiu pela culatra, assim, terrivelmente. E aí eu fiquei um mó tempão sem fazer jejum, e eu assim: "Gente, como é que eu vou fazer um vídeo falando sobre jejum, sendo que tem um mó tempão que eu não faço jejum?", entendeu? Então eu resolvi fazer um jejum. Já tem tempo aí que eu fiz. E foi uma experiência bem intensa, especialmente por conta do café. Especialmente por conta do café. Por quê? Porque hoje em dia eu tô tomando muito mais café do que eu tomava. Eu não faço mais jejum sempre, porque antigamente eu tomava café e fazia jejum, no mínimo uma vez por mês. Eu fazia jejum
uma vez por mês, às vezes até uma vez por semana, tinha uma época que eu fazia toda semana, toda segunda-feira. E aí eu parei. Falei, putz, não, parei e tal. E agora eu falei, poxa, como é que eu vou falar de jejum sem ter feito um jejum? E eu fiz um jejum agora, recentemente, e foi intenso, intenso. Foi intenso. Por quê? Porque eu tive uma crise de abstinência por conta da falta de cafeína no meu sangue. E por que que isso foi tão complicado? Porque assim, no início, primeiro que eu tive dor de cabeça o dia inteiro. Assim, dor de cabeça, eu de jejum com dor de cabeça o tempo inteiro. Então, tipo assim, é uma dorzinha quase que leve, mas é uma coisa que não parecia, não ia embora, não ia embora. E, obviamente, se você está de jejum, você não vai tomar remédio, né? É zero remédio, né? Ah, e falando aqui que é uma coisa muito importante, jejum é sem remédio, né? Se você tá cortando chá de saquinho, açúcar, você obviamente está cortando remédio. Então, se você for tomar, Carol, pô, não funcionou direito, não tô passando bem e tal, tô sentindo dores, vou ter que parar, para o jejum, come alguma coisa, depois você toma um remédio. Obviamente, né? Nada de tomar um remédio de jejum, porque você tá botando você tira comida e você põe um remédio. Você tá botando criando uma complicação pro seu corpo, né? Quando você tira e só coisas naturais. Obviamente que remédio não cai nessa. Se você precisa tomar um remédio, e você às vezes precisa mesmo, né? Come alguma coisa e toma o remédio. Ou então, não pode fazer jejum, pelo menos não da manhã. Talvez, se você toma remédio na parte da manhã, faz jejum só na parte da noite, por exemplo, né? Você tem que aí, obviamente, fazer as coisas que funcionem para você. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Bom, mas voltando aqui pro meu que eu tava falando antes. Eu tive um jejum, assim, que foi importante porque ele trouxe uma luz muito grande a respeito da minha relação atual com o café. Porque foi tudo tranquilo, assim. O chato que eu tive dor de cabeça assim durante o tempo todo do meu jejum, que foi meio chato. Mas até aí tudo bem. A complicação para mim foi na parte da noite. Quando eu tomei a sopa. Lembra que eu falei assim, tomar sopa? Lembrando que sim, é uma sopa natural, né, gente? Sem carne. Vou botar aqui também, ó. Volta lá. Sopa sem carne e pouca gordura. Importante. Opa. Gordura. Pouca gordura. Sem carne, pouca gordura. E o que aconteceu, né, nesse último jejum que eu fiz? Eu tive uma crise de dor de cabeça, assim, tipo aquela dor de cabeça, assim, que ficou o tempo inteiro, sabe? Eu falei assim, nossa, eu já sabia, né, tipo, por conta do café. Fato. Fato. E é muito doido, né, porque o café, a gente tem uma relação, assim, com o café muito intensa, né? Gente, o café faz parte das nossas vidas, né? O tempo inteiro a gente tá tomando café. A gente até, eu lembrei até da faculdade. Na faculdade tinha gente que chamava pra tomar o date, né? Você chamava quem você tava a fim de sair, então, assim, pra tomar um café. Era até difícil pra mim, porque naquela época eu não tomava muito café e eu às vezes, eu não tomo café. Aí depois eu parei de falar isso e falar assim, sim, vamos tomar um café. Eu ficava quieta, não falava que eu não tomava café. Chegava lá na hora, eu pedia alguma outra coisa pra mim, um chocolate, sei lá, enfim. Porque ficava até chato, né? A gente tem quantas coisas eu já marquei com pessoas que eram café,
o café da tarde, enfim. Então o café faz parte da nossa vida, assim, de uma forma intensa. E hoje em dia ele faz mais parte ainda. E aí eu senti os efeitos negativos do café. Porque o café, ele, no final dos contos, ele é um aditivo, né? E ele causa, a abstinência do café causa coisas terríveis. Você tem aumento de ansiedade, aumento de enjoo, dor de cabeça. Se você corta o café, para o seu corpo abrir mão de todas essas coisas que estão ali, demora. Você tem esse tempo assim de você ficar, ai meu Deus. E eu tive exatamente isso. O problema maior nem foi a dor de cabeça, né, que eu tava contando aqui, nem foi a dor de cabeça. O pior foi de noite, porque quando eu tomei a sopa, depois que eu tomei a sopa, eu comecei a ter uma crise intensa de enjoo. De enjoo e também até quase assim e também um pouco de ansiedade e passando mal mesmo, sabe? Foram as duas coisas. E eu comecei a falar assim, gente, o que que tá acontecendo? E eu assim, gente, de jejum, acabei de fazer um jejum, poxa, tava super feliz e já tava acabando o jejum, tava já ficando bem. E eu tive essa loucura, assim, que acontecendo comigo. Eu falo, gente, que é isso? Que é isso? Mas depois eu saquei que aquilo era por conta do café. E aí, como eu já tinha quebrado o jejum, aí eu até comi um pedaço de pão, assim, e tomei um remédio, sabe? Tomei uma Neosaldina. Falei assim, cara, eu olhei assim, falei, tá todo o script de abstinência de cafeína. E eu nunca tive, assim, uma abstinência de cafeína tão grande. Nunca tinha tido isso com tanta força. Então, a parte boa desse jejum é que eu estou agora reavaliando a minha relação com o café e estou diminuindo o café. Porque eu entendi que o meu corpo está completamente viciado ao café e eu sou do tipo de pessoa que gosto de cortar qualquer vício, sabe? Tipo assim, ah, não, meu corpo tá muito nisso daí do café, então não. Então vamos cortar, como é que a gente pode fazer, de que forma, entendeu? E comecei até a ver estudos a respeito falando que o ideal é você ficar até uma semana inteira por mês sem tomar café, né? Então eu tô repensando essa minha relação com o café. Tudo por causa desse último jejum meu, que foi um jejum assim que trouxe muita clareza nesse sentido. Foi chato, porque eu tive que lidar com essa nova forma do meu corpo reagir ao jejum por conta do café, mas eu falei assim, nossa, que intenso, que clareza que eu estou recebendo por conta desse jejum, por conta de ter feito isso daí. Então, foi uma coisa boa no final, mas foi difícil e foi impressionante. Assim que eu tomei o remédio, assim, depois do jejum de noite, depois da sopa, até falei, não, comer um pedacinho de pão, comer um pedacinho de pão, um pedacinho de queijo, assim, só para botar, assim, no corpo, e aí tomei o remédio. E aí foi impressionante, em 1 hora eu já estava, assim, praticamente sem nenhum efeito da cafeína, sabe, da abstinência da cafeína, mas eu nunca tinha sentido isso antes e foi, assim, bem. Eu falei assim, nossa, como o meu corpo está dependente do café. Mas como eu sou fã de todas as clarezas, todas as coisas que conhecimento às vezes, a verdade às vezes é chata de ver, né? Mas é bom ver, é importante ver. Então agora é isso, eu tô reavaliando o meu relacionamento com o café e o quanto eu tomo todos os dias. Obrigada por você ter chegado até aqui e espero que você experimente o jejum na sua vida. Compartilhe a sua luz. O universo agradece.